Se tu pesquisa no Google agora, fases marcantes do Quarteto Fantástico, tu vai encontrar Stan Lee, Jack Kirby, Mark Waid e Mike Wieringo, tem, por exemplo, o John Byrne, lógico, vai ter com certeza o Walter Simonson, e no meio dessas tem Jonathan Hickman. Esse vídeo eu vou dividir em duas partes. A primeira metade eu vou dar um contexto e depois eu vou mostrar o ônibus, arco por arco, detalhar direitinho a minha experiência de leitura. Para começar, temos que voltar no tempo. Em 2010, a Panini Comics lançou aqui no Brasil uma revista mensal chamada Reinado Sombrio, que era a melhor mensal daquele momento, era muito legal de acompanhar as histórias. E dentro desse mix tinha uma revista chamada Guerreiros Secretos, que era meio que o patinho feio da publicação. Porque os leitores. Porque até ela não dialogava muito com a ideia do Reinado Sombrio, que era tudo mais pesado, né? Os vilões dominaram o universo Marvel. Mas eu gostava. E eu lembro que eu olhava nos fóruns e a galera detonando. Pô, Reinado Sombrio de novo, por que a Panini publica esse negócio nada a ver aqui no meio? São histórias onde o Nick Fury cria um grupo de agentes, né? Lá no começo da fase do Bendis, ele foi expulso da SHIELD e aí ele resolve fazer a sua própria guerra secreta com os seus próprios guerreiros. O roteirista daquela revista era um cara chamado Jonathan Hickman. E eu acho que talvez por Hickman, minha mãe gostava da Anna Hickman e eu acabei decorando. E eu quero dizer aqui que o tempo provou que eu estava certo, porque esse era o primeiro trabalho desse quadrinista na Marvel Comics. Ele já vinha da Image, aí a Marvel deu os Guerreiros Secretos, depois ele foi fazer uma minissérie da SHIELD, e aí o terceiro trampo dele dentro da editora foi o Quarteto Fantástico. Eu tava lá, galera. Eu vi esse menino crescer, foi muito bonito. Mas então, o Hickman ficou 3 anos ao todo no quarteto, são 2 omnibus da Panini para publicar tudo. É uma fase com eventos bem marcantes e ele chegou a ser indicado ao prêmio Eisner. Eita. O Hickman ele não é muito de dar entrevista, tu não consegue, sabe, grandes momentos que ele fala muito sobre os quadrinhos que ele tá fazendo, ele gosta de segurar a surpresa do leitor, mas eu encontrei uma fala bem interessante dele, que ele comenta que ele não era um leitor de Quarteto Fantástico. Quando ele pegou para fazer esse trabalho, ele procurou fazer uma pesquisa, então ele leu as fases mais marcantes, mas ele não tinha aquela coisa apaixonada do tipo, putz, preciso referenciar o John Byrne, o Stan Lee, o Jack Kirby. Não, ele pegou o que funcionava da ficção científica e produziu a sua própria série. O meu grande problema nesse omnibus é que ele acabou referenciando a pessoa errada. Essa fase do quarteto, ela vem imediatamente depois da fase do Mark Millar com o Brian Hitch, que a Panini também lançou um ônibus por aqui, é um ônibus um pouco menor, que eu tenho vídeo aqui no canal, é uma fase, pra mim ela é mediana, sabe? Não é um desperdício de tempo ler, mas, putz, sabe, o Hickman tem ideias muito melhores que as do Mark Millar, mas eu também imagino que naquela época ele era um roteirista iniciante, tudo ele teve que, né, continuar o trabalho do outro cara. Além de alguns personagens, ele acaba usando também o conceito do Neo-Mundo, que é uma terra paralela que surge na fase do Mark Millar. Bom, a decisão da Panini de publicar a fase do Hickman no Omnibus, galera, em 2 na verdade, né, acaba trazendo uma certa vantagem para a leitura, porque é muito melhor tu ler tudo de uma vez. Não é uma fase que se tu pegar picadinha, eu mesmo eu li alguns arcos dela e eu acabei abandonando porque tem uma parte mais maçante no meio. Aí eu já vou explicar. Eu lembro que o Quarteto Fantástico do Jonathan Hickman, ele saiu pela primeira vez no Brasil naquele mix chechelento da Panini, que era o Universo Marvel. Cara, como eu detestava aquilo. Sério. Era um bastantão da Panini, onde eles colocavam todos os personagens que não vendiam. E eu entendo, né, a estratégia da editora, mas tu acabava sendo obrigado, né, a comprar um quadrinho gigantesco para ler, sei lá, o Demolidor, o Quarteto do Hickman. Bom, esse ônibus ele tem uma sobrecapa com arte do Alan Davis. Aí tem aqui, olha só que polêmico, aqui jaz um membro dedicado do Quarteto Fantástico. Mais abaixo tem os quadrinistas que participaram da edição. Aqui tem uma sinopse, os criadores na orelha. E aí na quarta capa da sobrecapa, Vida e Morte da Primeira Família da Marvel. Aqui tem as edições originais norte-americanas. E eu já vou explicar, vocês podem ver que não tem só Quarteto Fantástico. Tá? Esse ônibus ele tem uma dinâmica específica. Não tem ilustrações no ônibus em si, aquele padrão de capa preta, guarda também, não tem nada demais. A melhor revista em quadrinhos do mundo. Quem é fã do Hickman já sabe que vai ter página branca. Tá? Esse é um padrão do quadrinista. Aqui vai ter os créditos, aí tem colorista, arte finalista, tradutor, etc.
A edição é do Leandro Luiz de Delmanto, enquanto a tradução é do Fernando Lopes e do JP Martins, a lenda JP. Bom, eu acho que o índice aqui, ele vai me ajudar a explicar um pouco a dinâmica do encadernado. Ó, vocês podem ver que não começa em maio de 2009, mas não tem Quarteto Fantástico. É Reinado Sombrio do Quarteto Fantástico, porque o Hickman, ele não começa direto na revista regular. Ele primeiro escreve uma minissérie da equipe, depois tem uma historinha do Reinado Sombrio, que são poucas páginas, aí começa a revista do Quarteto, até a gente chegar na 588 em abril de 2011. E aí a revista foi cancelada. Eita, o que aconteceu? Vini, tu tá recomendando um quadrinho que fracassou? Não. O cancelamento da revista do Quarteto tem a ver com o que acontece na história. A partir de maio de 2011, nasce a FF, que dá para ler como Fundação Futuro. Depois tem uma introdução da Panini, Nos Ombros dos Gigantes. Esse texto, tá, ele é interessante, ele explica um pouco a dinâmica do quarteto, mostra o que vem por aí nas próximas páginas para o leitor, mas eu vou reclamar. Tá? Esse tipo de espaço, a Panini pode utilizar, por exemplo, para explicar o contexto do quadrinho. Sabe o que estava acontecendo no universo Marvel nessa época? Aqui, o primeiro arco se chama Ponte, como eu falei, é uma minissérie do Reinado Sombrio. Putz, cara, que saudade disso aqui. Tem alguns anos que eu li esse primeiro arco, ele é muito legal. Bom, essa página dupla é a mais importante do quadrinho todo, que é quando o Reed Richards cria a Ponte, que é essa invenção que dá acesso a ele ao multiverso. Nessa primeira história... Bom, tá. Lembra que eu falei que eu estava criticando a introdução da Panini. Por quê? Porque esse arco, ele se passa durante o Reinado Sombrio, que é quando o Norman Osborn acaba se tornando o líder do grande chefão do universo Marvel. É como se ele comandasse a S.H.I.E.L.D. no lugar do Nick Fury, e ele manda suas tropas para invadir o edifício Baxter. E é muito legal porque, bem que os caras chegam para invadir, o Reed Richards vai parar na ponte, né, ele vai acessar o multiverso, os outros membros do quarteto se perdem no tempo, ou seja, o edifício Baxter agora ele é protegido por Franklin Richards. O bacana é que aqui o Reed ele vai ver possibilidades para ter evitado a Guerra Civil. Na verdade, ele viaja por vários eventos significativos do universo Marvel, um deles é a Guerra Civil, e aqui eu paro de falar dessa parte porque daqui a um pouco eu já vou soltar algum spoiler. Bom, daqui o encadernado, ele pula para aquela edição de poucas páginas do Reinado Sombrio. Velho, os desenhos do Ed Granov são um absurdo. Nossa, olha que demais. E dá pra ver que a Marvel... Aqui, ó, olha só. O Norman Osborn com os Vingadores Sombrios. Aqui é o Mercenário, que parece o Gavião Arqueiro. Aqui não é o Venom, é o Escorpião. Aqui é o Daken, não é o Wolverine, é o filho do Logan. Mas como eu tava falando, percebam como a Marvel estava investindo nessa revista. Sabe, sei lá, Ed Granov desenhando, depois vai ter o Steve Epting. Tem uma galera muito boa. Ok, aqui começa oficialmente o Quarteto Fantástico, que é o Consertar Tudo. Esse arco a Panini já lançou naquele Marvel Essenciais. São 5 edições para completar esse primeiro momento. Tudo vai girar em torno daquela invenção do Reed que eu mostrei antes, que é a tal da ponte. Galera, esse arco, ele é surreal, é muito bom. Ele sintetiza muito bem o que é o Quarteto Fantástico, sabe? Tem a ficção científica ultra hardcore, com o Reed Richards utilizando a ponte de uma forma bem interessante. Aqui ele está na sala das 100 ideias, aí a ideia 101 é o consertar tudo, né? Resolver todos os problemas do planeta Terra. Mas o bacana é que, ao mesmo tempo que tem essa parte da ficção científica, tem a parte do coração, né? A família, os dilemas do Reed Richards, ele é muito bem desenvolvido aqui. E sem mais detalhes, tá? Acompanha comigo. Desse ponto, aí o encadernado começa a cair de qualidade. E aqui é uma crítica que eu tenho pro Jonathan Hickman como um todo. Esse momento aqui, que é o Elementos Primordiais, é algo muito metódico de um roteirista claramente construindo o cenário para as histórias que ele vai contar. Só que é muito metódico. São 4 histórias e cada uma delas vai apresentar para o leitor uma cidade. Ó, aqui, por exemplo, é uma cidade do Alto Evolucionário, né, vilão clássico do Quarteto Fantástico. E calma, parece gráfico, mas não é gráfico. Tá? Só tem um texto no final de cada uma das histórias da cidade, que acaba sendo uma forma do Hickman construir o que ele pretende para o futuro. Mas é o mesmo problema que ele tem no East of West, nos X-Men, nos Vingadores. Ele para tudo, não é orgânico. Aqui mais umas informações, tem uma outra civilização de Atlântida surgindo, e aí acho que a última delas são os Inumanos, ou a penúltima. O ponto é muito metódico.
é muito, ok, vamos parar aqui para apresentar esse ponto que eu sei que eu vou desenvolver, que vai gerar uma treta. Dava para fazer isso de um jeito que o leitor, que não ficasse óbvio para o leitor. Essa história é muito boa, a Fundação Futuro. Nesse momento o Reed ele tem uma ideia, ele está nesse fórum mundial sobre o futuro da humanidade, ele faz um discurso muito apaixonado, e aí é mais uma... faz parte desse planejamento interessantíssimo do Hickman, eu não vou dar mais detalhes. Ah, olha só, aquilo que eu falei antes. Tem muito personagem do Mark Millar. Ó. Todas essas páginas aqui do Neo Mundo são desenvolvimento lá do período do Mark Millar. A título de preservar a tua experiência, a gente vai pular toda essa parte e vamos pro penúltimo arco do encadernado, que é o 3. Cara, isso é maravilhoso. É considerado uma das grandes histórias, tá entre grandes histórias do Quarteto Fantástico. Eu não vou dar detalhes, porque agora a gente pula para a Fundação Futuro. Sim, como eu falei, a revista do Quarteto foi cancelada, e esse é o grupo que forma essa nova equipe. Tem Homem-Aranha, tem o Doutor Destino, e tem outros personagens que o Hickman foi apresentando ao longo dessa fase. Cara, isso é muito bom. Esse é o momento que eu faço um pedido pra Panini. Publiquem logo o volume 2, porque tá um absurdo de ler, a história tá explodindo. Bom, aqui tem o Doutor Destino, como eu comentei, e aí o Coisa tá extremamente revoltado. Esses são os novos uniformes do quarteto. É bem estiloso. Até vai aparecer depois o Homem-Aranha também, utilizando essa roupa. Acho que é um pouco antes, na verdade. Não, aqui... Cadê o Homem-Aranha? Ele aparece logo no começo. Aqui. Ele testa, ele vê que ele pode, inclusive, mudar de roupa. Ok, chegamos nos extras. Que, na verdade, é a parte menos empolgante do quadrinho, porque não tem nada, não tem texto, não tem informações de bastidores, entrevistas. São, na verdade, as capas. Claro, as capas são muito bonitas, né? Eu gosto muito dessa do Daniel Acunha, tem as artes do Alan Davis, todas são lindas. Essa foi uma sacada muito boa do editorial da Marvel, porque colocar um cara como Alan Davis fazendo essa revista automaticamente já dá um tom de clássico, já dá um tom de rebuscado, sabe? De o quarteto que nós todos amamos, porque o cara desenha muito, muito bem. Olha isso, cada ilustração já poderia virar um quadro. Aqui já começam as capas da Fundação Futuro. Essa é do Steve Epting, aí é do Daniel. O Daniel Acunha é um monstro. Olha isso, que coisa linda. Mais Daniel Acunha, putz, eu sou apaixonado por esse cara. Mark Bagley. É legal que o encadernado tem muita capa variante, ó. John Cassaday. Galera, teve muitas reimpressões as edições do Quarteto do Hickman. Foi um sucesso lá fora. Então, sei lá, vai ter o Arthur Adams fazendo o capa do quarteto. Olha que legal. Pô, o John Cassaday, às vezes, ele é muito 880, né? Ou a capa é excelente, ou é um negócio esquisito. Aqui, esse cara, eu não faço ideia quem é. Gerald Parel. Desenha muito também. Tem as capas com o design de cada personagem. E aí, termina o encadernado sem nada muito emocionante. Pô, faltou uma entrevista com o Hickman, algum detalhe. Tomara que no volume 2 tenha algum extra interessante. É um encadernado que, até, ó, ele começa de uma forma excelente, ele tem um meio mais lento, que é a preparação do Hickman. Mas toda essa preparação, por mais que às vezes seja meio monótona, quando chega no final e ele usa tudo que ele, né, plantou ao longo da revista, uou, é um absurdo, tá bom? Era isso. Valeu, valeu.